Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, nós celebramos com alegria esta liturgia, renovando nossa esperança e confiança de que não estamos sozinhos na missão. O Senhor caminha conosco, também nos orienta e ampara. Então, a primeira leitura está em Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois do versículo 16 a 18. Romanos, capítulo 4, versículo 13, depois do versículo 16 a 18. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Conforme lhe fora dito, assim será a sua posteridade. Então a leitura nos apresenta Abraão como modelo de fé e de esperança. Da fé brota a esperança de que Deus cumpre suas promessas. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Então assim, hoje nós somos convidados a cultivar em nós e em nossas comunidades a virtude da esperança diante de tantas dificuldades, né? Que nós passamos, né? Que a gente possa realmente depositar a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, porque Ele está ao nosso lado, Ele sempre nos orienta. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 12, versículo 8, aliás, versículo 8 a 12. Lucas capítulo 12, versículo 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Então, no Evangelho, hoje, né, Jesus, o Senhor incentiva o testemunho de sua pessoa, né? Jesus incentiva, né, o testemunho da sua pessoa e de sua palavra, para que o discípulo missionário seja um dia apresentado no céu pelo próprio Jesus. Então, todavia, o testemunho cristão é obra do Espírito Santo. O discípulo cheio de fé e esperança pode, então, o testemunho cristão é obra do Espírito Santo. O discípulo cheio de fé e esperança pode e deve contar com o divino auxílio durante o percurso missionário. Então, Jesus, sempre consciente das adversidades, das dificuldades enfrentadas por ele mesmo, adverte aos discípulos que não estarão sozinhos e desamparados. Então, em Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12, ele diz: Não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis. O Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus, a nossa confiança no Senhor, porque Ele sempre está conosco, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.